Bom, pessoal, hoje a gente precisa trabalhar nessa aula 9 a tabela periódica. O que a gente tem que sair da aula entendendo dela? A estrutura e como é que está dividida as linhas verticais dela e as suas linhas horizontais. E o que significa cada região dessa tabela periódica. Então, primeiro vamos por partes. A tabela periódica está distribuída de qual forma? Se a gente for olhar para a tabela periódica hoje, a tabela atual, ela está em ordem crescente, ela está em ordem crescente de que informação? Número atômico. E quando eu olho para a tabela, então, o primeiro elemento que aparece para a gente é o elemento de número atômico 1. O segundo elemento, 2. Então, quer ver? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Ó. O primeiro que aparece para a gente, ó, número atômico 1. Até o cara traz a legenda, né? Ó, número atômico é esse cara que está aparecendo para a gente aqui em cima na tabela. Cada tabela periódica, ele vai trazer um símbolo, certo? Ele vai trazer uma casinha representando para a gente o que significa cada informação. Então, o número atômico 1 aqui. Repara que o próximo elemento é o hélio, número atômico 2. Aí a gente volta para cá. Número atômico 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Beleza? Então, assim, se a gente for pensar na tabela periódica, a sua organização ela é construída em base do número atômico. E o primeiro é o de número atômico 1. E o último elemento é o de número atômico 118. Então, isso quer dizer que na tabela existem representados 118 elementos químicos para a gente. Agora, o que eu preciso de você? Que você entenda o que significa essas linhas horizontais, o que significa essas linhas verticais. Então, vamos por partes para a gente não ter problema. Vou voltar para cá para escrever mais um pouquinho. Vamos começar pelo que é mais tranquilo. O que seria a tal da linha horizontal? A linha horizontal da tabela periódica, ela é conhecida, na verdade, pelo nome de período. Tá? E o que eu queria que você lembrasse de período? É o número de camadas. Tá? Então, o período, o elemento, os átomos, têm seus elétrons distribuídos em suas camadas, e o período a qual esse átomo, esse elemento, está na tabela periódica, mostra quantas camadas eu tenho elétrons distribuídos. Então, ele vai indicar para a gente o número de camadas daquele cara. Que nem eu vou colocar aqui 2 exemplos para a gente, e aí eu mostro na tabela para vocês. Então, se você pegar o átomo de sódio, por exemplo, que tem número atômico 11, se eu faço a sua distribuição eletrônica, ela fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, o que eu vejo? Que o átomo de sódio, os seus elétrons estão distribuídos na primeira camada, na segunda camada e na terceira camada. Então, quer dizer que se eu tenho elétrons nas 3 primeiras camadas do meu átomo, significa que ele se encontra no terceiro período da tabela. Vamos fazer mais um e aí a gente vai lá ver na tabela. Então, vamos pegar o ferro. Se você pegar o ferro 26, olha só o que acontece. Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, o período indica o número de camadas. Eu tenho elétrons na primeira camada, eu tenho elétrons na segunda camada, eu tenho elétrons na terceira camada e eu tenho elétrons na quarta camada. Então, vamos fazer de outra cor esse, ó. Essa quarta camada aqui, ó, indica que o ferro ele se encontra no quarto período da tabela periódica. Então, se eu for pensar aqui na tabela periódica, vamos pegar aqui uma corzinha, já está? Esse primeiro período está indicando que os elétrons estão distribuídos na primeira camada K. O segundo período, na L. Terceiro, M, N, O, P e Q aqui, certo? Se a gente olhar, o átomo de sódio, ele tem elétrons distribuídos nas suas 3 primeiras camadas, ou seja, até a camada M. Então, ele tem que estar no terceiro período. Primeira camada,
Primeiro período, segundo período, terceiro período, que é a camada M. Olha o átomo de sódio aqui dentro. Lembra o ferro? Vamos olhar aqui o ferro aqui embaixo de novo, ó. O ferro, eles têm elétrons distribuídos nas suas 4 primeiras camadas, ou seja, ele tem que estar no quarto período. Lá na camada N, tem que ter elétrons até a camada N. Primeiro, segundo, terceiro, quarto período, tem elétrons até a camada N. Olha o ferro aqui pra gente, ó. Está no quarto período. Então, a linha horizontal, ela vai mostrar para a gente quantos elétrons, como os elétrons estão distribuídos nas camadas. Então, se eu pego, por exemplo, o mercúrio é o único metal líquido à temperatura ambiente que a gente tem. O mercúrio está no 6º período. Então, isso significa que eu tenho elétrons distribuídos até a sua camada K. Então, tem elétron na P, desculpa, olha eu falando besteira. Então, eu tenho elétron na K, L, M, N, O, P. Então, se você pegar, tem elétrons todos aqui. Por quê? Porque o mercúrio ele se encontra no 6º período da tabela periódica. Mas o que eu queria que você tomasse mais cuidado, que é o que mais me preocupa. Linha horizontal, ela não dá dor de cabeça para a gente, porque ela mostra as camadas. Mas e as linhas horizontais? O que significa cada linha horizontal? Linha horizontal é o que a gente chama de família. E existem duas grandes, podemos colocar aqui, vamos falar, 2 grandes grupos que vão dividir essas famílias aqui. Você tem as famílias que a gente vai chamar dos elementos representativos, que são esses que eu estou desenhando de vermelho aqui para a gente, certo? São essas 2 primeiras colunas e essas 6 últimas colunas aqui, ó. Essas 6 últimas colunas que estão aparecendo para a gente são os elementos representativos. Eles são indicados pela letra A, certo? São as famílias, é o que a gente chama de família A. Hoje em dia, a gente não usa mais tanto essa representação, certo? Que era o que a gente chamava antes de família 1A, era o que a gente chamava de família 2A, ali, ó, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e a família o quê? 8A. Essa nomenclatura ela é um pouco mais antiga, ela foi atualizada. O que a gente fez foi numerar cada uma dessas colunas do número 1 até o número quê? 18 aqui para a gente, certo? Por que isso? Porque o que eu desenhei de vermelho é a família A, são os representativos. Agora, essa galera que está em azul aqui para a gente são chamados de elementos de transição. Então, esse grande grupo aqui do meio é o elemento de transição, certo? Só que existem 2 transições. Essa transição que eu estou colocando aqui é chamada de transição externa. Porque, está vendo esses 2 quadradinhos aqui? Eles vão englobar toda essa galera aqui, ó. Todos esses elementos da tabela periódica. E aí, o que acontece para a gente aqui? Essas 2 transições, chamadas de série dos lantanídeos, porque ela começa com o lantanídeo, e série dos actinídeos, porque ela começa com o actinídeo, também é uma transição. Só que essa transição ela é conhecida pelo nome de transição interna. Tá? O que eu queria que você tomasse cuidado aqui? Em um primeiro momento, discutir os elementos representativos e ver algumas características sobre um elemento de transição interna ou externa. Tá? A treta maior vai ser pensar nessa externa daqui. Ó. Mas primeiro vamos entender esses elementos representativos, para não ter problema. Antes, só um detalhe que eu esqueci. Essa transição externa, ela é chamada de família B, é a antiga família B. Então, toda essa galera daqui, ó, são as famílias Bs. A sua nomenclatura ela é meio estranha. Aqui seria 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Aí eles repetiram 8B, 8B, 1B, 2B.
para continuar, 3A. Então, por isso que ela acabou caindo em desuso. A gente agora fala o quê? Existe o grupo 1, o grupo 2, 3, 4, 5. A gente numerou essas colunas do número 1 ao número 18. E o que eu vou fazer ali no cantinho com vocês? Estudar as famílias As. A gente tem que olhar para elas com um olhar muito diferente, que são os elementos representativos. Então vamos lá para aquele cantinho. Aqui eu já deixei escrito para a gente o nome de cada uma dessas famílias As que a gente tem que tomar cuidado. Então eu coloquei que as linhas verticais correspondem às famílias e existem as famílias dos representativos e as famílias dos de transição. Lembra que eu falei? Essa nomenclatura A e B, ela não é usada mais. Então, por exemplo, o que antes era a família 1A passa a se chamar grupo 1, que recebe o nome de metal alcalino. Se você pegar a família 2A, é o grupo 2, que recebe o nome metal alcalino terroso. Então, qualquer um dos elementos dessa família, ele vai é conhecido pelo nome de metal alcalino terroso. Então, eu coloquei para todo mundo, só para a gente ter uma ideia. A família 3A, cuidado, que agora é grupo 13. E aí ela é chamada da família do boro. Mesma coisa a 4A, que é a 14, família do carbono. 5A, 15, que é a família do nitrogênio. 6A, 16, família do calcogênio. 7A, 17, do halogênio. E 8A, ou grupo 18, dos gases nobres. O que aqui você tem que tomar cuidado? Você precisa conhecer o nome da família, o número dessa família e esse grupo, certo? Só que tem um dado importantíssimo. Além de saber o grupo, família e nome, cada átomo dentro de sua família sempre termina com a mesma quantidade de elétrons. E esse número é extremamente importante para a gente quando a gente pensa lá na química orgânica, quando a gente pensa lá nas ligações químicas. Os caras dos metais alcalinos, que é do grupo 1, todos eles, em sua camada de valência, vão ter um elétron só. Então, se eu fizer a distribuição eletrônica de qualquer elemento do metal alcalino, você vai ver que todos eles vão terminar a distribuição tendo a sua camada de valência com um elétron só. Quando eu vou lá para a família 2A, o que eu percebo? Que o grupo 2, esses caras têm 2 elétrons em sua camada de valência. Cuidado com a família 3A. Quando a gente falava 3A era mais fácil. Hoje, na prova, vai aparecer assim, o alumínio pertence ao grupo 13. Falar grupo 13 é você pensar que ele era da família 3A. Por que é importante pensar que ele era da 3A? Porque significa que em sua camada de valência existem 3 elétrons. É que nem o carbono. Carbono é um elemento do grupo 14, certo? Se ele é do grupo 14, é porque ele é da família 4A. E na família 4A, esses caras terminam a distribuição eletrônica tendo em sua camada de valência 4 elétrons. Então, vamos facilitar a vida? Me fala para mim, seguindo essa ordem, quantos elétrons você acha que existe na camada de valência de alguém do grupo 15, que é a família 5A? 5 elétrons. Você vai chegar em 5 elétrons aqui. É que nem no grupo 16. O grupo 16, que é da família 6A, ele tem quantos elétrons nessa última camada? 6 elétrons aqui também. E aí, grupo 17 vai ser quanto? 7 elétrons na última camada. E o grupo 18, em sua camada de valência, tem quanto? 8 elétrons aqui. Só que aí, eu queria que você tomasse um cuidado. Quando você olha para a tabela periódica e você vai olhar para essas quantidades de elétrons, a gente percebe um ponto importante aqui. Os caras que têm um elétron na última camada vão ter a sua distribuição eletrônica terminando com S1. Então, o N indica qual é a camada que ele está e a distribuição termina com S1. O cara do grupo 2, ele vai ter a sua distribuição eletrônica terminando com S2. O cara da família 3A é porque ele já completou o S e agora ele começou a preencher o P. Então, a gente chama de S2P1. O cara da 4A vai ser S2P2.
O cara da 5A vai ser S2P3, porque a soma dos elétrons de sua última camada dá quanto? Dá 5. O cara da 6A, então, fala para mim, vai ficar quanto? S2P4. Da 7A fica S2P5. E, por último, da família 6A, desculpa, da família 8A, que é o grupo 18, ele vai ser S2P6 aqui. Então, vamos lá de novo na tabela. Só que aí eu vou trazer uma tabela diferente. Eu vou apagar essa tabela daqui e vou mostrar a tabela com todas aquelas informações. Então, vamos tirar esses dados aqui da gente. Damos tchau para ele. E aí, o que eu consigo observar? Olha só essa tabela. É a mesma tabela que está no seu livro. Pode ver, até a letra é a mesma. Eu tirei lá do seu livro. E ele está mostrando para a gente como termina a distribuição eletrônica de cada um dos elementos da tabela periódica. Então, o que eu queria que você percebesse? O cara da família 1A, que é do grupo 1, todos terminam com S1. Da 2A, ó, todos terminam com S2. Então, eu tenho o cara do sexto período, S1. Então, quer dizer que ele é da família 1A do sexto período. Então, você pega aqui, ó, família 3A, termina com P1, 4A, P2, 5A, P3, assim por diante. Então, quando eu olho para a distribuição eletrônica, eu consigo descobrir de qual família o cara é. Que nem, ó, só para a gente poder se situar, vou pegar o sódio que a gente fez agora há pouco. A distribuição eletrônica dele é 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Quando eu olho para essa distribuição, eu sei que ele está no terceiro período, e se ele termina com S1, é porque ele tem um elétron nessa última camada. Se ele tem um elétron, o sódio está na família 1A, no terceiro período, o sódio está aqui. Vamos pegar lá o ferro que a gente fez? Se você pega o ferro já é mais difícil. Vamos antes de fazer o ferro, vamos fazer um outro? Vamos mudar aqui, ó. Vamos pensar, por exemplo, no cloro. Pega lá o cloro, não, vamos pegar o bromo. Tive a ideia de mudar agora o bromo. O bromo é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Então, o que acontece aqui? Opa, que cachaça, desculpa, falei na lambança aqui, é 3D10, estou pensando em outro elemento. 3D10, ó, vou passar aqui para cima, hein? 4P5, fiz lambança, ó, porque eu tenho que distribuir 35, né? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 35, show de bola. Aonde ele está na tabela periódica? Lembra que o período são as camadas. Tem elétron na primeira, tem elétron na segunda, tem elétron na terceira, tem elétron na quarta camada. Então, ele está no quarto período da tabela periódica. O bromo está aqui, ó. Quarto período. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Certo? E aí, o que a gente sabe? Que a sua distribuição terminou com P5. Então, ele é um elemento representativo, porque na sua camada de valência, quando eu junto os elétrons da camada de valência, eu encontro um valor de quantos elétrons? 7 elétrons. E se ele tem 7 elétrons, ele é da família 7A, grupo 17. O bromo, ele está aqui para a gente. Então, toda vez que eu tenho um elemento terminando com S, eu vou ter um elemento representativo. Toda vez que eu tenho um elemento terminando com P, eu também tenho um elemento representativo. Agora, os Ds são os mais complicadinhos aqui. Tem que tomar muito cuidado com o D. Primeiro porque aqui, ó, ele está mostrando para a gente o subnível mais energético. Pega o ferro que eu tinha falado. Vou fazer o ferro aqui embaixo, hein, ó. O ferro é 26. A sua distribuição eletrônica fica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Toda vez que você tem um elemento que tem sua distribuição terminando em D, que nem o ferro, a gente está lidando com um elemento de transição.
que são esses caras que estão em amarelo aqui para a gente. Na verdade, sendo mais específico, é um elemento de transição externa. E aí o que eu tenho que tomar cuidado na hora de achar ele? Lembra que o período é o número de camadas que esse cara tem. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. Então o ferro está aqui, ó, também nessa quarta camada. Só que a sua distribuição termina com D6. Primeira casinha D1, D2, D3, D4, D5, olha o ferro na D6. Só que como é que eu faço para descobrir qual é o grupo dele? Essa é a parte mais complicada. Eu preciso pegar o número de elétrons que ele tem no subnível D, que ele termina, e somar com os elétrons da camada de valência. Como assim? Ó? O número de elétrons que eu tenho no subnível D é 6. São 6 elétrons, desculpa. E quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2. Se eu pego 2 e somo com 6, dá 8. Então quer dizer que o ferro, olha, está no grupo 8. Então cuidado com os caras que terminam com D, que são esses em amarelo aqui para a gente. Por quê? Primeiro eu tenho que tomar cuidado com o período. Aqui está mostrando para a gente o subnível mais energético. O que importa é ver que é D6 só, ou D4, D3, no caso do ferro é D6. E para descobrir o período, eu olho para a camada dele, ele tem 4 camadas. Mas se a prova pedir para você, a questão pedir qual é o grupo dele, eu tenho que lembrar que eu tenho que pegar a quantidade de elétrons que ele tem no subnível D e somar com os elétrons da camada de valência, que no caso aqui é 2. E aí eu vou chegar no grupo que ele vai corresponder aqui para a gente, beleza? E aí ficou faltando falar dessas séries aqui de baixo. Se você olhar, se esses 2 primeiros correspondem ao S, esses 6 correspondem ao P, desculpa. Se esses 10 aqui, ó, correspondem ao D, quem você acha que vai corresponder esse? Ao F. Então, se o cara termina com F a distribuição eletrônica, ao fazer uma distribuição eletrônica ele termina com F, você está trabalhando com lantanídeo ou actinídeo. Só toma um cuidado, é muito detalhe, é o detalhe do detalhe esse, né? Mas os últimos que estão aparecendo aqui, ó, são os Ds1. Então você pega dentro dessa casinha, dessas 2 casinhas, você tem toda a série F, que é os lantanídeos e os actinídeos, mais os 2 Ds que pertencem ao grupo daqui de cima. Então toma cuidado só na hora de trabalhar com isso. Eu não lembro de uma prova ter entrado nesse detalhe especial, mas questionar quem é o F, que é a transição interna, quem é o D, que é a minha transição externa, já apareceu em várias provas e a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui. E aí fica faltando um detalhe para a gente falar na tabela periódica, que é o nosso próximo slide. Vamos apagar essas informações, você tem elas aí, dá um pause, dá uma olhadinha com calma, bora apagar todo mundo e aí a gente consegue passar para a última parte, que eu volto para a primeira tabela que eu tinha mostrado para vocês. O que eu queria que você prestasse atenção nessa tabela? Repara que existe essa linha vermelha aqui, ó, que eu estou pintando ela de azul, certo? Essa linha vermelha. Ela vai dividir a tabela periódica em 2 regiões. Você tem essa região amarela e essa região verde. Cuidado que aqui não tem nenhuma linha dividindo, mas eu também posso dividir aqui, ó. Dividir desse jeito aqui, ó. Quem é essa linha, essa região amarela para a gente da tabela periódica? A própria tabela aqui do seu livro está mostrando, pertence aos metais. O que eu queria que você tomasse cuidado? Características de metais. Se você pegar os metais aqui da tabela periódica, todos eles são excelentes condutores de calor e eletricidade. É só lembrar, você pode enfiar alguma coisa metálica na tomada e segurando? Não, você vai tomar um puta de um choque. Do mesmo jeito que se você pegar qualquer coisa metálica, como um pedaço de ferro, começar a esquentar uma ponta, o seu dedo vai queimar, porque ele vai conseguir transmitir esse calor. Eles são ótimos condutores de calor e eletricidade. Mas tem 2 detalhes importantes. Todos eles, quase todos, mas se você pegar a tabela periódica inteira, essa parte amarela aqui, ó,
são materiais sólidos à temperatura ambiente, exceto qual? O mercúrio. Esse carinha daqui, ó, pra gente, o mercúrio, ele é o único material líquido à temperatura ambiente. Então, quando eu olho para o potássio, para o cálcio, até caras estranhos que a gente nunca viu na vida, tungstênio, cara, são sólidos. São materiais sólidos à temperatura ambiente. E também, a segunda característica importante aqui, se você olhar para a cor deles, é tudo prateado. Todos eles são prateados. É um prateado mais claro, mais escuro, mais brilhante, mais opaco, mas é tudo prateado. Mas, desculpa, não são todos. Existem duas exceções a essas cores aqui. Você vai ter o cobre. A gente já viu o fio de cobre, né? Ele não é prateado. Qual é a cor do cobre? É só lembrar, ele é castanho, né? E o outro cara aqui que também não é prateado é aquele que a gente gosta, que é o ouro, certo? O ouro, a gente já viu o ouro, certo? E, meu, cara, é dourado, né? Você já viu um anel de ouro, você já viu um brinco de ouro, esse cara é dourado. Mas de resto, o mais estranho que o cara pode aparecer para você, zircônio, molibdênio, são substâncias que, quando na forma metálica, substâncias simples, esses caras, eles são o quê? Todos prateados aqui. Então, a galera que está aqui, ó, são os metais. E aí é diferente dessa região verde. Essa região verde, para a gente, ela vai ser chamada de não metálica, certo? Vamos botar aqui o azul de novo. Ou são os não metais da tabela periódica. Então, cara, isso aqui vira uma loucura. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar. O estado físico deles depende de quem ele é, certo? Existem substâncias gasosas, na sua forma simples, à temperatura ambiente, que nem o nitrogênio, o oxigênio, flúor, certo? Como existe líquido também. Quem é o líquido aqui para gente? O único líquido dos não metais é o bromo aqui, ó. Ele é o único líquido na sua forma de substância simples. Agora, cloro é gás. O iodo que estava aqui é um material sólido, o fósforo é sólido, o carbono é sólido, certo? E aí, além disso, meu, cor depende de quem é também. Se você pegar o cloro, é uma substância esverdeada, o flúor, a substância flúor, ela é amarelada, um amarelo bem clarinho, o bromo é marrom, o iodo é roxo, enxofre tem enxofre amarelo. Então, depende do elemento que você está trabalhando, cara, ele vai ter uma cor diferente. Mas uma coisa é fato. São ótimos condutores de calor e eletricidade? Não, não. Os únicos que são ótimos condutores de calor e eletricidade são os metais. Calor e eletricidade de ametais ou os não metais é péssimo, eles não conduzem eletricidade, eles não conduzem calor direito. O grafite, que é o carbono, ele é um ótimo condutor de eletricidade, beleza. Mas, de uma forma geral, o resto desencana deles. Não vão servir para fazer isso. E a última coluna roxa aqui que aparece para a gente, ela é separada porque ela é chamada de gases nobres. O que tem de especial nesses gases nobres? A gente vai ver lá na hora de trabalhar a ligação química, que a gente usa eles como referência na quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Esses caras têm 8 elétrons na última camada, o que faz com que eles fiquem sozinhos no ar atmosférico. Então, se você pegar lá o hélio, por exemplo, o hélio ele consegue ficar como um átomo de hélio sozinho no ar atmosférico. Ele não se liga a outro elemento. Praticamente, a gente fala que os gases nobres são um dos únicos elementos da tabela periódica que tem a capacidade de não se ligar com alguém e ficar tranquilamente. Que nem, por exemplo, o sódio ele vai querer se ligar a algum outro átomo para ficar na forma de uma substância. O hélio, o neônio, o argônio não vão fazer isso. Naturalmente, não. A gente consegue, em laboratório, forçar o xenônio a se ligar a algum outro elemento.
mas não é a característica deles. Eles conseguem ficar isolados na forma de átomos tranquilamente. Então vamos fazer assim, ó. Eu queria fazer com vocês 2 exercícios da aula, só para a gente treinar um pouco a tabela periódica. Então eu vou pegar aqui o PowerPoint, deixa eu apagar tudo isso que eu escrevi, para a gente poder discutir um pouquinho o exercício. Então, ó, vamos pegar esse exercício 1. Eu acho que o mais importante para a gente é o exercício 1. Tá? Ele vai pedir para a gente usar a distribuição eletrônica para descobrir a família e o período desse cara. Vamos ler o enunciado? Um elemento químico representativo, cara, o que quer dizer isso aqui para a gente? Ele pertence à família A. Então, se ele pertence à família A, ó, dá tchau para isso, dá tchau para a família B, já era. Cujos átomos possuem, em seu último nível, a configuração eletrônica 4s2, 4p3. Ele já falou, no último nível, ele está falando de sua camada de valência. E ele está falando que a camada de valência termina com S2P3. Está localizado na tabela periódica dos elementos em qual grupo e qual período? Então vamos lá. Primeiro, período é o número de camadas, que é representado por esse número aqui na frente. Então isso significa que se a camada de valência dele é essa, então quer dizer que ele tem elétrons distribuídos até a 4ª camada. Se os elétrons estão distribuídos até a 4ª camada, isso quer dizer que ele se localiza no 4º período da tabela periódica. Se ele está no 4º período da tabela periódica, a letra C cai abaixo. O que a gente precisa fazer agora é definir a família. Lembra que a família depende do número de elétrons que eu tenho na última camada. Nesse caso, esse átomo tem quantos elétrons na última camada? 5 elétrons aqui. Se ele tem 5 elétrons, ele está na família 5A, que hoje a gente chama de grupo 15. Então, aqui ainda ele brinca com a família 5A. Então, a gente chega na alternativa correta, letra E. Então, repara que aquela aula de distribuição eletrônica, ela está conversando com a tabela periódica. Até a gente fala que a distribuição eletrônica é o endereço do átomo na tabela periódica, porque eu consigo usar ela para descobrir aonde é a sua família e aonde é o seu grupo. Tá? Vamos pensar no exercício próximo, e aí a gente fecha por hoje. Então, vamos apagar essa lousa aqui, apaga tudo, e aí a gente parte para o próximo exercício, que é esse cara. A FUVEST, ela, em vez de ficar querendo que você use a distribuição eletrônica para descobrir alguém, ela quer que você pare e pense um pouquinho. Para que uma tabela, desculpa, olha que tabela, tá louco? Para que um planeta abrigue vida nas formas que conhecemos, ele deve apresentar gravidade adequada, campo magnético e água no estado líquido. Além dos elementos químicos presentes na água, outros também são necessários. A detecção de certas substâncias em um planeta pode indicar a presença dos elementos químicos necessários à vida. Observações astronômicas de 5 planetas de fora do Sistema Solar indicaram neles a presença de diferentes substâncias, conforme o quadro. Primeiro, a gente precisa lembrar do seguinte: quais são os elementos essenciais que a gente precisa ter para ter vida? O cara fala que precisa ter água. Para ter água, eu preciso do elemento hidrogênio e oxigênio. Só que só eles não vai dar certo. Se a gente pensar na aula de biologia, lembra que o organismo vivo é feito de matéria orgânica. E a matéria orgânica, ela é estudada pelos compostos de carbono. E além do carbono, a gente também precisa, se a gente pensar lá na biologia, do elemento nitrogênio para isso dar certo. Então eu precisava procurar dentre as substâncias fornecidas para cada planeta, quais substâncias teriam esses elementos. Se você olhar primeiro o planeta, fala no tetracloreto de carbono, que é o CCl4. Já era, meu. Ter cloro aqui, para a gente é essencial? Não é. Mesmo que você pense assim, professor, mas tem carbono, vamos ver o resto? Vamos. O sulfeto de carbono é o CS2. De novo, só apareceu carbono. E nitrogênio seria o N2.
Então, ó, eu não tenho os 4 essenciais. Quando eu vou para o segundo planeta, dióxido de nitrogênio, é o NO2. Beleza, tem o N e tem o O. Só que ele fala em argônio, que é AR, e hélio. Tá fora, cara. Não preciso de argônio e hélio. Quando eu vou para o terceiro planeta, ó que eu encontro metano, CH4. Eu encontro dióxido de carbono, CO2. E eu encontro dióxido de nitrogênio. Dióxido de nitrogênio, NO2. Cara, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, o planeta aqui que a gente precisa, qual que é? É o planeta 3 aqui. Letra C. Então, assim, você viu que a FUVEST, ela já queria, assim, que você conhecesse os elementos da tabela periódica, mas aonde eu encontro esses caras? Misturando lá com a aula de biologia. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou deixar para você pensar aí em casa, eu vou deixar lá no ângulo box essa resolução, certo? O comentário desses outros exercícios aí, ó. Então, eu queria que você pensasse nesse 3 e procurasse a resposta correta para ele, certo? Vou deixar aqui o gabarito já para a gente não ter problema. Você vai ter que chegar lá na letra E, de esfirra de cebola, certo? Bora aqui, marca aí E. E aí eu queria que você também pensasse no exercício 4. E você teria que encontrar qual a alternativa correta. A alternativa B, de bitoquinha aí, ó. Pessoas, bom estudo para vocês. Faz a TM, faz a TC, TD. A gente fecha aqui. Tchau, gente. Obrigado.